Olá, pessoal, bom dia a todos. Obrigada pela presença. Mais uma vez estamos aqui junto numa manhã rápida e recheada de conhecimento. Agradeço a todo mundo. Ainda tem algumas pessoas que estão entrando aqui, mas a gente tem que cumprir o horário, porque afinal de contas, todo mundo depois vai ter que continuar trabalhando, né? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui algumas informações para a gente iniciar o nosso webinar de hoje. Pronto, vamos lá. Então, hoje a gente está iniciando mais um webinar Sonic Brasil e os temas das apresentações de hoje são as regras prescritivas e os produtos Sonic. Então, vou contar um pouquinho sobre a nossa empresa. Nós somos parte integrante do Grupo Demant. Esse grupo nasceu há muito tempo atrás. A gente acabou de fazer um aniversarião aí, né? E essa necessidade, as soluções auditivas que a gente trabalha hoje nasceram através de uma família apaixonada. A Camila era a esposa do Hans, e ela tinha perda de audição, e o Hans começou a desenvolver o primeiro aparelho auditivo para ajudar a esposa dele a escutar melhor e ter uma melhor qualidade de vida e se integrar com a família e tudo mais. E aí, seguindo esse sonho do pai, o filho, William Demant, fundou a nossa empresa e deu continuidade a tudo que a gente conhece hoje. Então, a gente dá continuidade ao legado com o compromisso de transformar as vidas das pessoas por meio da saúde auditiva, e esse é o nosso grupo. Esse daqui é um panorama sobre todas as marcas que a gente tem dentro do grupo hoje. A gente atua em 5 atividades de negócios. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa rede de lojas, que são as lojas Telex. As marcas de aparelhos auditivos que a gente tem no grupo hoje são Oticon, Philips, Bernafon e Sonic. A parte de próteses implantáveis, a gente ainda tem a Oticon Medical. A venda da Oticon Medical foi parcial, onde somente a parte de implantes cocleares foi vendida. Essa venda já foi concretizada e a gente está numa fase de transição que vai mais ou menos até o final desse ano. Mas a parte das próteses osteoancoradas do sistema ponto continua firme e forte aqui no grupo. Estamos dando continuidade a essa operação, então quem tiver interesse também pode entrar em contato com a gente, que a gente passa para a equipe responsável. Na parte de diagnósticos, a gente tem várias marcas também, mas aqui no Brasil a gente tem a Interacoustics, que são os melhores equipamentos para diagnóstico audiológico do mundo. A gente tem a parte da Diatec também, que é a parte de suporte, peças, calibrações de todos os equipamentos de diagnóstico audiológico de várias marcas, tá? A gente conserta ou dá manutenção ou troca peças para todos os equipamentos de diagnóstico audiológico. E na parte de comunicação, a gente tem a parte da EPOS, onde também faz parte a Sennheiser, que são os nossos fones maravilhosos, que são considerados os melhores fones do mundo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a Sonic. A gente existe há mais de 25 anos. Ela foi fundada por esses 3 carinhas aqui, que são brilhantes cientistas, e o primeiro produto Sonic foi desenvolvido em 1998. A Sonic foi comprada pelo grupo Demant em 2010 e a gente trabalha aqui no Brasil desde 2015 com a Sonic. Então, vamos entender um pouquinho os benefícios. O maior benefício é esse carinho do nosso time no Brasil. Aqui tem a foto da equipe direta, né, da Sonic. Então, a fonoaudióloga Nayara, o Henrique e o Igor, que são os nossos consultores de vendas, e a Tainá, que é nosso suporte de atendimento ao cliente, e eu sou a Jade, sou diretora de vendas do canal Sonic Brasil, também sou fonoaudióloga, e toda essa galera que está aí atrás nesse slide lindo, é a galera que trabalha no Brasil inteiro dentro da operação do Grupo Demant. Então, a gente tem o suporte das equipes de faturamento, de estoque, de expedição, do laboratório, do marketing, do financeiro e do RH e diversas outros times que também trabalham junto com a gente no background. A gente tem a visão da Sonic, né? A gente imagina um mundo onde todas as pessoas possam desfrutar dos sons que enriquecem a vida cotidiana.
e a missão é de melhorar vidas por meio da audição aprimorada. E a gente trabalha com esses valores através do ser criativo, então a gente olha para os desafios das nossas perspectivas e respondemos com soluções simples e inovadoras. A gente é dedicado, porque a gente é focado em experiências positivas para os clientes e parceiros, então a gente vai além das suas necessidades, das necessidades dos seus pacientes, trabalhando com muito afinco para dar o melhor suporte e a melhor experiência que você pode ter aqui com a gente. E a gente é enérgico, porque a gente tem uma paixão por soluções auditivas e essa paixão transparece nas nossas atitudes positivas, na nossa abordagem cheia de entusiasmo e nos nossos métodos proativos. Tudo que a gente faz dentro da Sonic é baseado na Fundação 4S, então traduzindo para o português aqui, o som que é natural, a compreensão de fala no ruído, a simplicidade em tudo que a gente faz e o estilo que se destaca, porque a gente também gosta de ter um aparelhinho bonito, e cheio de charme na nossa orelha. Então aqui convido todo mundo a seguir as nossas redes sociais, então a gente tem o Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube, o nosso canal no LinkedIn e o site em português sonicaparelhosauditivos.com.br. Convido a todos a visitar e seguir as nossas redes sociais e como todo mundo já sabe, e para quem não sabe fica o recadinho, todos os webinars que a gente faz ficam salvos na nosso canal do YouTube, Sonic Aparelhos Auditivos. Então, se quiser compartilhar depois, convidar a equipe que trabalha com você a assistir, estão todos lá com mais alguns vídeos de instrução também. E aqui, os nossos consultores de vendas, a gente tem esses 2 lindos meninos que trabalham com a gente. O Anderson foi realocado em outro modelo de negócio aqui dentro do grupo, ele continua trabalhando com a gente, mas agora a gente tem o Henrique Gomes, que trabalha com a gente na parte de vendas da Sonic Brasil, e o Igor Ramos, que também veio, integrar o nosso time com a Sonic Brasil aqui na parte de vendas também. Então aqui tem o contato deles, quem tiver qualquer dúvida ou quiser conhecer um pouquinho mais, entre em contato com eles, a gente está à disposição. E hoje nós vamos ter essas 2 maravilhosas fonoaudiólogas com a gente, fazendo as apresentações do dia. Então, a gente todo mundo, a maioria já conhece a Marcela Vidal, ela é nossa gerente de produtos corporativos e de treinamento aqui dentro do grupo, e a Nayara Costa, que é especialista de treinamento e suporte ao cliente, Sonic Brasil. Então agora eu convido vocês a curtir a apresentação da Marcela com a aula de hoje, que é Compreendendo as Regras Prescritivas. Mais tarde, a Nayara vai falar sobre os produtos Sonic também, para fazer um breve panorama, e eu convido todo mundo a participar na apresentação da Marcela sobre regras prescritivas, que parece um bicho de 7 cabeças, mas faz muito parte do nosso dia a dia. Bem-vinda, Marcela. Obrigada, Jade. Obrigada, Nai. É sempre bom compartilhar esse momento do Webinar Sonic com vocês. De antemão, já peço um pouquinho de desculpas, né? Porque a fonoaudióloga aqui está um pouquinho congestionada, então pode ser que em algum momento eu precise pedir para parar para... Enfim, mas vamos dar início, né, e falar um pouquinho sobre regras prescritivas. Como a Jade falou, não é um bicho de 7 cabeças, mas é um ponto de partida, né? E é fundamental aí para o nosso processo de adaptação das nossas próteses auditivas. Pode falar. Esqueci de dar um recadinho. A qualquer momento que alguém tiver alguma dúvida, curiosidade, quiser fazer algum comentário, mandar beijinho pra gente, que a gente gosta também, escrevam, no local onde tem os balõezinhos, que tem um Q e A, que é a parte de questions and answers. Por favor, enviem suas dúvidas, seus comentários nesse link, que a gente vai no final responder, e entrar em contato, se for o caso, se alguém quiser deixar o e-mail, o telefone, a gente retorna para vocês também. Mas podem escrever suas dúvidas ali nesse link, tá bom? Bom, então... Opa! Vamos bater um papo aqui, né, sobre regras prescritivas. É um bate-papo rápido, mas que é fundamental aí quando a gente pensa, né, no tratamento da perda auditiva. Então, uma visão, né, geral
quando a gente pensa em perda auditiva, né, quais são as consequências dessa perda auditiva? Então, basicamente, o que a gente tem aí, né, em linhas gerais, a diminuição da audibilidade dos sons, né, isso a perda auditiva ela traz como consequência. Além disso, como outra consequência, a dificuldade para compreender a fala, principalmente a fala, né, sendo o som aí de maior interesse, que permite a interação e a comunicação entre as pessoas. E ela acaba, como a gente pode ver aqui na imagem, deixa eu colocar aqui o meu pointer, né? Ela acaba comprometendo essa área dinâmica. Então, ela traz como uma das consequências essa área dinâmica reduzida. E aí, quando a gente pensa nessa perda auditiva e pensa no tratamento, o que a gente quer é restaurar essa audibilidade, melhorar essa compreensão de fala, né, e fazer com que esses sons eles sejam amplificados e audíveis dentro dessa área que está tão comprometida. Então, o tratamento é compensar a perda auditiva com uma amplificação personalizada. Hoje, no nosso bate-papo, né, o foco são nos aparelhos auditivos. E aí a gente sabe que diferentes tipos e graus de perda auditiva vão exigir maneiras distintas de amplificação. Então, a amplificação, né, ela tem aí como objetivo tornar esses sons audíveis, né? Além disso, melhorar a inteligibilidade de fala, fazer com que o ganho para os sons suaves, médios e altos se ajustem, né, à faixa dinâmica, essa área de audição que é reduzida, né, desse indivíduo. E para isso a gente precisa pensar no ponto de partida, né? De que maneira a gente coloca em prática esses objetivos da amplificação no momento em que a gente vai fazer a seleção e, posteriormente, a adaptação dessas próteses auditivas. E aí a gente precisa, né, não só pensar na tecnologia, nos recursos adaptativos, mas principalmente a maneira como essa amplificação ela vai acontecer, né? Quais são as necessidades desse indivíduo? Antes disso, né? Em que perfil esse indivíduo ele se encaixa? Ele é um adulto? Ele é um adulto experiente com a amplificação ou ele é um novo usuário? É uma criança? A perda auditiva é condutiva, é profunda, é neurosensorial, enfim, são vários critérios, né, várias informações que a gente precisa levar em consideração para poder ter esse ponto de partida. E aí a regra prescritiva ela entra nesse cenário. Então, a regra prescritiva ela é uma fórmula matemática onde a quantidade de ganho ela vai ser prescrita dentro do software de adaptação dos aparelhos auditivos, né? Para que o fonoaudiólogo, então, ele possa, a partir dali, iniciar o seu processo de reabilitação auditiva. Então, como eu falei, ela é uma fórmula que vai, então, prescrever nessa quantidade de ganho para uma determinada perda auditiva, o ganho necessário para cada indivíduo, né, em função do ganho que o paciente necessita, ou talvez o que ele prefira no momento, né, num primeiro momento. Não necessariamente a gente vai conseguir iniciar o processo com aquele ganho, né, que é baseado, que é prescrito realmente pela regra prescritiva. Às vezes a gente vai precisar dar um passo um pouco atrás, mas ainda assim, né, ela é quem vai fazer essa prescrição adequada, pensando, tendo em mente sempre restaurar a audibilidade dos sons. Então, o objetivo com ela é restaurar essa audibilidade dos sons suaves, dos sons médios e dos sons mais altos, né, dentro daquela área dinâmica da audição, que dependendo do grau e da configuração da perda auditiva, pode ser uma área mais reduzida ou não tão reduzida dessa perda auditiva.
E ela pode, né, de uma maneira geral, a gente olhando lá para o início até hoje, ela pode ser dividida aí, pode ser baseada em duas estratégias distintas de amplificação. A amplificação linear e a amplificação não linear, tá? De uma maneira simples, né, e geral, mais rápida. A amplificação linear, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, né? Os alvos, eles eram calculados por frequência, né? Então, todas as entradas possuíam a mesma quantidade de ganho, né? Então, como a gente pode visualizar aqui, então, uma entrada de 60, uma entrada de 70 e uma entrada de 80 recebiam a mesma quantidade de ganho. O exemplo aqui, um ganho de 20 dB. Era uma regra prescritiva que era adequada, né? Tinha vantagens para quem possuía baixo, na verdade, para quem teria um bom desempenho, né? Compreensão de fala no silêncio, mas ela trazia aí algumas desvantagens quando a gente tornava esse ambiente mais desafiador, né? Então, ela proporcionava um baixo desempenho para os ambientes com mais ruído e com intensidades mais elevadas, né? E também para aqueles indivíduos que apresentavam uma área dinâmica reduzida. Já a amplificação não linear, né? Os alvos, eles são calculados por frequência e por sinal de entrada. Isso significa que o ganho, ele muda à medida que esse nível de entrada, ele se altera, que é o que a gente pode também visualizar aqui nesse gráfico, tá? A vantagem que ela tem, né, que ela hoje ainda proporciona, né, ela é muito boa, né, para ajudar nessa compreensão de fala, à medida que a gente tem as mudanças do ambiente, né, da complexidade do ambiente. Ela alcança um bom conforto enquanto ela preserva a compreensão da fala. Ela veio para tornar os sons suaves mais perceptíveis e audíveis, da mesma maneira que ela minimiza problemas de desconforto para as altas entradas, né, para os sinais mais elevados. E ela acaba aí vindo atender as necessidades, né, principalmente da perda auditiva neurosensorial, que acaba sendo aí, posso dizer, aí na sua maioria, né, o que vem aí para o tratamento com as próteses auditivas. Então, a regra prescritiva não linear, ela possui diferentes filosofias de adaptação, né? E cada uma delas, elas vão abordar como tornar essas pistas de falas audíveis, né? Então, a gente possui aí hoje algumas regras de adaptação não lineares que vão ter resultados diferentes intencionalmente. Cada uma foi desenvolvida para um propósito. A gente poderia resumir onde uma vem com inteligibilidade de fala versus audibilidade com conforto, tá? E, além disso, ela tem focos diferentes, né? Como eu falei lá no início, de grupos de usuários, adultos versus crianças. Então, se a gente tivesse que fazer aí um panorama, né, do foco dessas regras prescritivas não lineares, a gente poderia ter aí, né, a escala de intensidade. O que isso significa? A normalização versus a equalização dos sons de acordo com a frequência. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente falar especificamente da regra NAU e da regra DSL, porque cada uma foi desenvolvida para um objetivo, né? Uma é a regra para equalização, né, dessa sensação de intensidade, enquanto que a outra é para normalização, tá? Ela pode ou não incluir, né? Então, essas regras podem ou não incluir modificações de ganho de acordo com o gênero, a idade,
se a adaptação é, né, uni ou bilateral, considerar o idioma falado desse indivíduo, né, se é um idioma tonal ou não tonal, atuação no silêncio versus ruído, limiares de desconforto. Então, tudo isso é fundamental de ser alimentado, né, como a gente fala, de ser inserido dentro do software de adaptação, porque essas regras prescritivas, elas vão considerar algumas modificações, alguns parâmetros desse. E isso é muito importante. E com isso, né, a gente tem aí os pontos, além disso, né, os pontos em relação ao audiograma. Então, limiares por via aérea, via óssea, nível de desconforto, valores de ressonância de orelha, né, a REUG ou a RSD, né? Tudo isso, então, também vai alterar o ganho prescrito para essas entradas suaves, médias e altas. Então, quando a gente pensar no tratamento, né, na seleção e na adaptação das próteses auditivas, tudo isso vai ser considerado para que a gente possa fazer aí a seleção dessa regra prescritiva e ela utilizar dessas informações no processo de adaptação. Dentro do cenário de regra prescritiva não linear, né, é muito comum a gente falar das regras que são genéricas ou validadas. Então, elas vão prescrever o ganho independente de uma plataforma do aparelho auditivo, independente da marca. Perdão, gente. Os alvos, eles podem ser combinados com os sistemas de verificação eletroacústica da orelha, isso é fundamental, né? Quando a gente fala de regra prescritiva, da regra prescritiva, né? A gente precisa verificar esses alvos que foram propostos pela regra prescritiva por meio dos equipamentos de microfone sonda. São regras, por serem genéricas, né, que podem ser utilizadas pelos fabricantes de aparelhos auditivos, e hoje, né, os algoritmos mais comuns que nós temos, né, implementado aí dentro desses aparelhos auditivos e dos softwares são as regras NAU e a DSL. Então, aqui a gente tem uma visualização dessas regras genéricas, é um recorte, né, do Express Fit Pro, do software da Sonic. Então, a gente contempla aí, dentro do software, todas as versões, né, de regras prescritivas não lineares, com uma atuação mais genérica. E, além disso, a gente também pode ter aí as regras que são proprietárias da marca. Então, ela prescreve o ganho com base nas evidências para a qualidade sonora que seja aceitável ali para a plataforma daquela marca, né, daquela família de aparelhos auditivos. Na Sonic, né, nós temos essas regras dedicadas, né? Então, a gente tem a Best Fit Fast e a Best Fit Fast SE, né? Então, a gente brinca que é a BFF, né? Nossa BFF. E os alvos, eles podem também ser combinados, eles também podem ser verificados com os equipamentos de verificação, os equipamentos de microfone sonda. Principalmente aí por essa nossa atuação com os equipamentos da Interacústicos, né? Por sermos do mesmo grupo, aí somos irmãs, a gente consegue fazer a verificação de regra proprietária, tá? E aí, dentro do software, a gente tem ali a visualização dessas regras proprietárias. Vamos falar um pouquinho sobre a DSL, né? Em linhas gerais, claro, até pelo nosso tempo, mas conhecer um pouquinho do objetivo, do propósito da DSL. A DSL é uma regra de normalização de intensidade, lembra que eu falei, né, que são 2 fundamentos que as regras podem considerar. Então, ela é uma regra de normalização de intensidade. O que isso significa? O objetivo dela é fazer a manutenção das características acústicas de ouvintes com audição dentro do padrão de normalidade. Ou seja, que os sons percebidos como fortes ou fracos por essa população normo-ouvinte, eles sejam amplificados de forma a serem percebidos como forte
ou fracos para as pessoas que têm perda auditiva, tá? Isso a gente consegue até visualizar quando a gente vê no gráfico de o SPLogram dentro do software de adaptação ou até na verificação, quando a gente vê as 3 entradas, né, para sons fracos, médios e fortes, a gente consegue ver uma separação maior entre essas curvas, representando uma menor compressão, tá? Então, é justamente porque ela quer normalizar essa percepção da loudness, né, da intensidade. Com isso, ela quer o objetivo é manter as características acústicas, principalmente porque foi uma regra pensada para a população pediátrica. As crianças, né, os bebês e as crianças, eles precisam ter acesso, né, completo para poder desenvolver linguagem e fala, tá? Então, a DSL é uma regra prescritiva não linear, desenvolvida, né, na Universidade de Western, em Ontário, no Canadá, e que tem como objetivo, então, selecionar uma resposta de frequência que vai atender aí aos requisitos de audibilidade do usuário e, junto disso, evitar o desconforto em relação à intensidade. Ela define, né, os níveis de sensação em que se espera que a fala amplificada ela seja audível, confortável e inteligível, né, nas frequências que são relevantes, né, que ela considera com maior peso de audibilidade, e os alvos, então, eles são combinados com um alvo de saída máxima em cada frequência para evitar o desconforto. Muitos foram, né, as melhorias e as atualizações da ADSL até a gente chegar na atual DSL, a 5.0 IO, né, onde dentro dessa versão, aqui está resumido DSL 5, que é a mais atual, a gente tem aí 2 atuações distintas, né, 2 versões. Uma para população adulta, então ela é uma revisão da DSL IO, e o que ela vem, então, é para evitar esse desconforto da intensidade, né, e selecionar uma resposta de frequência que atenda aos requisitos de audibilidade. Ou seja, ela é uma regra prescritiva que visualiza, né, que entende que o peso de audibilidade precisa ser dado em toda a largura de banda, tá? Em toda a faixa de frequência. Além disso, a gente tem, né, a essência da DSL, que é a versão pediátrica, né? Também é uma revisão da DSL anterior, e o objetivo dela, então, é garantir que as crianças, mesmo aquelas bem pequeninas, né, elas recebam aí, né, os sinais, os acessos às pistas auditivas do meio com amplificação adequada. E ela acaba sendo também uma regra indicada para adultos que usaram aparelhos auditivos adaptados com a versão anterior da DSL. Uma coisa muito importante é que regra prescritiva, uma vez selecionada, ela não é um recurso adaptativo, um algoritmo que a gente vai alterar, né? Porque isso modifica toda a maneira como o som ele vai ser percebido e como ele vai ser processado, né, amplificado por ela. Então, uma vez feito a seleção, a gente segue com ela, mesmo que a tecnologia mude, né, a gente sempre busca aí manter essa seleção da regra prescritiva, porque ela mexe, né, ela altera em muitos parâmetros. Então, de uma maneira geral, as características gerais da DSL versão 5.0. Os alvos mudam de acordo com a idade, então, como a gente viu, né? As necessidades auditivas da criança são totalmente diferentes das necessidades de um adulto, então isso ela considera, e isso é fundamental. Ela tem considerações específicas para adaptação pediátrica, então, por exemplo, ela é a regra prescritiva que consegue, né, gerar alvos com base nos limiares eletrofisiológicos, né? Quando a gente pensa no bebê, é esse tipo de avaliação eletrofisiológica que a gente
tem, né? E a gente precisa de limiares, então ela considera esses limiares eletrofisiológicos, então, do pH por frequência específica, do estado estável. Ela é que considera também dados normativos para RSD. Então, quando a gente fala de adaptação pediátrica, ter esse valor do RSD para que a gente possa prever uma amplificação adequada para a criança, né? Isso é fundamental, então ela considera isso, né? E essas medidas de RSD para os bebês, né? Principalmente. Ela tem alvos tanto para a escuta no silêncio quanto no ruído. Ela faz correções para as perdas auditivas condutivas, né? Ela proporciona menor ganho para adaptação bilateral, então ela faz essa compensação de quantidade de ganho quando é uma adaptação bilateral em relação a uma adaptação unilateral, e ela considera as medidas de desconforto para a prescrição dos seus alvos. Tá? Então, aqui a gente consegue entender o quanto é importante a gente alimentar corretamente, né, com todas as informações, o software de adaptação, porque a regra prescritiva faz uso de todas essas informações. Bom, a outra regra, né, que é muito comum na nossa prática, ela vem do Laboratório de Acústica da Austrália, né, que a gente conhece como NAU, e ela é uma regra com foco na equalização da intensidade. Né? O que isso significa? Que todas as bandas de frequência que contêm fala, né, principalmente que tem o maior peso de audibilidade para o sinal de fala, elas vão ser amplificadas para que elas possam contribuir igualmente na percepção da fala, tá? Ela é uma regra que considera os adultos, né, que perderam a audição, né, e que eles querem ter acesso a todos os sons de uma maneira imediata, né? Justamente pelo tipo de perda auditiva, enfim, pelo dano causado na cóclea, mas que geralmente, às vezes, não consegue ali ter acesso a toda essa quantidade de som pelo fato da privação auditiva, né, de longo tempo, em alguns casos. Né? Então, por isso que ela é uma regra, quando a gente compara com a DSL, que propõe uma maior compressão. Então, quando a gente visualiza no gráfico, enquanto a DSL, a gente tem as curvas com base nos sinais de entrada mais afastados e mais linear, na NAU a gente já tem essas curvas muito mais próximas, né, muito mais achatadinhas e não tão linear assim, porque ela é uma regra que impõe uma maior compressão, tá? Então, como eu falei, ela foi desenvolvida no Laboratório de Acústica na Austrália. É uma regra prescritiva não linear, né, que vai prescrever o ganho para equalizar a intensidade. E o objetivo dela, então, é igualar a percepção de intensidade ao longo de uma faixa de frequência, para que as frequências baixas e altas elas sejam equilibradas. E dentre aí, né, todas essas evoluções da regra NAU, do passado até hoje, é muito conhecida a NAU NL1 e NAU NL2. A NAU NL1 ela foi desenvolvida em 1999, né, onde ela vinha aí com o objetivo de fornecer o máximo de inteligibilidade enquanto ela mantinha a intensidade geral normal. Isso significa que o maior foco dela, o maior ganho, era entre as faixas de frequências de 1.000 e 3.000 Hz, mais ou menos, onde ela dava o maior peso para a audibilidade. Porém, algumas limitações, né? Então, regiões mortas, sem prescrição de ganho, né? O que poderia ser aí alguma questão para amplificação de uma maneira geral, e os limiares de desconfortos, os UCLs, enfim, individuais, não são considerados, né? Então, a saída máxima calculada era com base nos valores dos limiares de audibilidade. O tempo foi se passando, né, até que em 2011 aí, a gente chega com a atualização da NAU NL1, que foi a NAU NL2. Então, a NAU NL2, uma regra
validada, né, genérica, não linear, da segunda geração, que foi desenvolvida, né, que foi atualizada com base em novas pesquisas, né, onde eles foram estudando a população, né, e vendo a necessidade de uma revisão, né, dessa regra na UNL1, por conta das necessidades dessas pessoas com perda auditiva, tá? Ela é uma regra que vai otimizar tanto a inteligibilidade de fala quanto o conforto, enquanto que na UNL1, se vocês olharem no gráfico, né, ela tem uma ênfase, né, como eu falei anteriormente, muito nesse meio, né, nessa área entre 1 e 3 mil. Já na UNL2, ela já considera também as extremidades, né? Ela dá um peso de audibilidade maior para regiões de frequências, para tornar esses sons mais confortáveis e também a inteligibilidade de fala. Ela veio considerando, né, ajustes específicos para idiomas tonais. Ela tem como proposta fornecer mais ganho para as entradas baixas e menor ganho para as entradas altas, tá? Com isso, ela tem taxas de compressão mais altas em comparação com a NAU NL1 e a intensidade geral ela é reduzida em comparação com a NAU NL1. Então, se a gente pega a mesma perda auditiva, para a NAU NL1 a gente tem alvos, né, um pouco maiores, né, em relação à NAU NL2. Por isso, essa questão do conforto. Então, de características gerais, né, ela é adequada para todos os pacientes, enfim, ela tem aí uma aplicabilidade nesse sentido mais abrangente para perdas auditivas. Ela promove uma prescrição de ganho um pouco maior em homens, quando comparado em relação às mulheres, porque isso foi visto nessas pesquisas para a atualização. Maior prescrição de ganho para os usuários experientes em relação aos novos usuários. Menor ganho para adaptação bilateral. Ela tem, né? Na UNL2 também tem a correção para adaptações condutivas e maior prescrição de ganho aí para crianças em relação aos adultos. Então, em muitos cenários, né, em muitas regiões espalhadas aí, né, pelo mundo, existe um consenso de uso da DSL 5.0, versão pediátrica para criança, mas em alguns países utilizam-se, né, e até mesmo aqui em algumas práticas, a vertente da NAU NL2 para criança também, porque ela considera, né, apesar da DSL 5.0 ser a regra mais adequada para adaptação pediátrica. E como se comporta a regra prescritiva proprietária, né, da Sonic, né? Quando a gente quer promover a audibilidade e conforto, tá? Então, como eu falei, são duas regras proprietárias, né? A Best Fit Fast e a Best Fit Fast SE. Então, são regras não lineares da Sonic, que têm aí como objetivo fornecer a audibilidade da fala e manter o conforto auditivo. Em linhas gerais, né, regra proprietária é para conforto, porque visa aí uma adaptação, uma aceitação imediata dessa quantidade de amplificação quando a gente pensa no indivíduo que tem uma perda auditiva e um tempo longo aí de privação auditiva, tá? Bom, a Best Fit Fast, né, ela foi projetada, então, para alcançar de maneira rápida uma adaptação adequada, né? E ela tem como ênfase ali a inteligibilidade da fala, ao mesmo tempo oferecendo conforto. Já a sua versão SE, ela vai enfatizar a inteligibilidade da fala, né? E é uma boa escolha aí para esses pacientes que vão preferir adaptações com maior ganho. Então, ela é uma escolha adequada para os usuários experientes, tá?
Enquanto, então, a Best Fit Fast oferece o conforto, a Best Fit Fast SE é voltada mais para os usuários experientes. Então, características gerais, né? Então, opção adequada para usuários iniciantes, sim, mas para os experientes. Ela leva em consideração também o tipo do idioma selecionado. Ela leva em consideração as capacidades exclusivas do aparelho auditivo selecionado. Isso significa que pode existir algum recurso que esteja atrelado, né, exclusivamente a uma regra proprietária. Isso não é muito foco do grupo Demant, né, de uma maneira geral. É um recurso ou outro que fica vinculado, mas a gente tem uma grande preocupação e dedicação, né, no desenvolvimento das nossas soluções auditivas, que os recursos principais e que realmente fazem a diferença, sejam eles revolucionários ou não, que eles estejam disponíveis para qualquer regra prescritiva, genérica ou proprietária, tá? Então, não precisam se preocupar, enfim, podem usar tranquilamente as regras genéricas, né, NAU ou DSL, e que a gente não tem perda de nenhum recurso, de nenhum algoritmo nesse caso. Para as perdas condutivas, ela promove uma menor compressão, ela tem maior prescrição de ganho, né, para homens em relação às mulheres, e além disso, ela fornece, né, menor ganho nas frequências altas, para que esse indivíduo, né, esse paciente, ele tenha um máximo conforto inicial, mantendo aí uma boa inteligibilidade de fala, e por isso adequada para usuários de primeira vez. E ela incorpora modificações para essa somação binaural, né? Se uma perda auditiva bilateral simétrica ela foi inserida no software de adaptação. E aí ela promove, né, mesmas configurações de amplificação e mesmas recomendações acústicas, né, pensando nessa somação binaural. E por isso que essas informações são fundamentais de serem colocadas, né? Estou sendo repetitiva, mas de serem colocadas dentro do software. E aí, qual regra, então, eu devo utilizar, né? Isso é muito importante ter em mente, né? A mesma perda auditiva em outra pessoa pode exigir alvos diferentes, né? Porque a resolução auditiva ela difere entre as pessoas, entre os pacientes, porque a idade pode interferir, então o aumento da idade, né, a diminuição dessas habilidades cognitivas vão afetar a forma como esses indivíduos, como os pacientes, eles vão processar o som, né, independentemente da perda auditiva. Então, tudo isso precisa ser considerado na escolha da regra prescritiva. Elas sempre serão um bom ponto de partida, né, mas é importante que a gente tenha em mente, né, algumas perguntas. Quais são os ambientes frequentados por esse indivíduo? Qual é a expectativa em relação à qualidade sonora? Qual é a experiência que ele tem com a amplificação? Né? Quais são esses objetivos auditivos? Além disso, inserir todos os dados audiométricos e demográficos dentro do software. Então, idioma, gênero, idade e limiares via aérea, via óssea, limiares de desconfortos e os dados de orelha real. Então, você que trabalha com verificação, a gente sabe que, na verdade, todos devem trabalhar com a verificação, porque adaptar a prótese sem verificar não faz sentido, mas para adulto, medindo a REUG, trazer isso para o software de adaptação, para as crianças, a RSD, trazer isso para o software de adaptação, é fundamental para que a regra prescritiva considere tudo isso dentro do cenário da amplificação. E é claro, né, eu já até antecipei isso, mas qualquer que seja a regra de adaptação que você selecionar, verificar é fundamental. Né? Então, fazer a verificação com os equipamentos de microfone e sonda, fazer as medidas de orelha real é fundamental.
né? Isso porque a acústica, a anatomia individual, ela muda, né? O software, a regra prescritiva que está dentro do software consideram medidas médias de orelha real, de uma determinada, né, banco de dados de uma população em geral, e isso difere muito quando a gente mede isso de maneira individual. Então, é fundamental, tá? E além disso, né, ter em mente que a gente só pode verificar, né, na brincadeira, maçã com maçã. Ah, mas a regra prescritiva proprietária é tipo NAU. E aí eu vou fazer a verificação com o NAU. Não é o melhor caminho, a melhor decisão a ser tomada. Tipo NAU não é NAU, né? Então, se eu faço a adaptação com NAU NL1, eu verifico com NAU NL1. Se eu faço com NAU NL2, eu verifico com NAU NL2. Se eu faço com DSL, eu verifico com DSL, versão adulta, versão pediátrica. E se eu adapto com regra proprietária, eu preciso fazer a verificação com os alvos da regra proprietária. Como eu falei lá no início, não são todas as marcas, né, que possibilitam isso, mas a gente consegue, na Sonic, utilizando, né, os equipamentos da Interacoustics, principalmente, fazer a verificação com os alvos da regra proprietária. É um grande avanço, tá? E dentro do próprio software também, do Express Fit Pro, a gente tem uma ferramenta que otimiza, que facilita o uso da verificação na prática clínica do fonoaudiólogo, que se chama Real Ear Fit. Nós já fizemos um encontro sobre isso, provavelmente essa aula encontra-se, né, no YouTube da Sonic, onde a gente fala um pouquinho sobre o uso dessa ferramenta para tornar o uso frequente das medidas com microfone sonda. É claro que fazer a verificação com os equipamentos, com o software, com todos os testes que foram desenvolvidos para esse fim, é fundamental. Até para o nosso aprendizado, para a nossa prática, para que depois a gente possa utilizar essas ferramentas mais simples, mas que tornam o uso das medidas de orelha real uma prática no nosso dia a dia, tá? E aí, para a gente finalizar, né, as mensagens, né, que a gente leva desse nosso bate-papo matinal, é que as regras prescritivas, elas prescrevem, né, para uma determinada perda auditiva, né, a fim, então, de restaurar a audibilidade desses sons, compensar essa perda auditiva. Diferentes regras têm diferentes filosofias de adaptação, então, como a gente viu, né, a DSL-5, a equalização, perdão, a normalização da intensidade, a NAU-NL2, a equalização, e a regra proprietária, né, no caso aqui, a Best Fit Fast de segunda edição, de segunda geração, o foco no conforto. E a regra de adaptação que você escolher vai depender do seu paciente, considerando as informações únicas, né, que ele tem, dados audiométricos, idade, gênero, experiência, ambientes, objetivos, né, da proposta ali do que se quer de objetivos auditivos com o tratamento por meio da amplificação, e usar sempre medidas com o microfone sonda, porque essa é a única maneira que a gente tem de visualizar e de saber se aquilo que a gente vê dentro do software, de qualquer aparelho auditivo, né, de programação, de qualquer aparelho auditivo, é exatamente o que está saindo na orelha do nosso paciente. Então, sem a verificação, é a gente fazer uma adaptação no escuro. Então, essa era a minha mensagem hoje para vocês. Eu espero que seja algo que contribua aí bastante com a prática clínica de vocês, né? É claro que é um bate-papo rápido, mas que carrega aí informações que são fundamentais para o nosso dia a dia. E aí, para falar um pouco, então, né, como essas regras, na verdade, não como, mas quais são os produtos, né, que possuem essas regras, eu vou convidar a Nayara, que vai apresentar aí o portfólio da Sonic
e que contemplam, né, tudo isso que eu acabei de apresentar para vocês. Então, mais uma vez, obrigada pela presença, pela atenção de todos vocês, e Nai, está com você agora. Obrigada, Má. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Nayara, eu sou a fonoaudióloga da Sônica, acredito que muitos me conheçam, e para quem não me conhece, muito prazer. Então, agora para a gente finalizar esse nosso encontro pela manhã, eu vou falar um pouquinho sobre o portfólio da Sonic para vocês terem uma melhor e uma maior visibilidade dos nossos produtos. Então, vamos lá. Então, os produtos da Sonic, né? Então, a gente é uma marca consolidada, então, que a gente está no mercado aí, como a Jade disse, né? No comecinho da nossa aula, há mais de 25 anos, né? Então, esse ano a gente completa 26 anos. Então, é uma marca que a gente sempre está desenvolvendo produtos que devolvam qualidade de vida para todos os pacientes, né? Que precisam de usar aparelho auditivo. Então, cada vez mais, a gente tem como base a Fundação 4S, então, que é o que tudo norteia com relação aos nossos produtos da Sonic, independente de modelo, independente de desempenho de nível tecnológico. Por quê? A gente entende que os pacientes precisam, pelo menos, né, entender nos nossos produtos que o som precisa ser natural, que ele precisa ter compreensão de fala no ruído, que ele precisa, né, ter o estilo que se destaca e precisa ser simples, ou seja, precisa ser simples tanto para o paciente, que é o usuário final, quanto também para o fonoaudiólogo, que é onde vai mexer no software, que é onde vai mexer nos recursos, e é em tudo que a gente entrega nos nossos produtos. Então, a gente tem um portfólio completo para todos os tipos e graus de perda auditiva. Então, todos os pacientes que são usuários da nossa marca, que são usuários de Sonic aparelhos auditivos, eles têm aí uma entrega e uma boa qualidade sonora, tá? Então, atualmente, a gente trabalha com duas plataformas tecnológicas. Então, o que é a plataforma tecnológica? É como os recursos, é como os algoritmos, eles funcionam dentro do aparelho auditivo, aí conforme os ajustes feitos pelo fonoaudiólogo. Então, atualmente, a gente está com a plataforma Sound DNA e a plataforma Extend, que é a nossa plataforma mais atual, que ela é uma evolução da Sound DNA. Então, teve melhorias, né, com relação a alguns recursos, principalmente com relação também à conectividade. Então, como são duas plataformas, nós temos, né, duas famílias de aparelho auditivo, né, falando de uma forma mais geral, que corresponde a cada plataforma. Então, quando a gente fala na SoundGNA, por exemplo, que é uma plataforma anterior à Extend, é o aparelho auditivo que é a nossa família de aparelhos superpotentes, que é o TREC, né? Então, que a gente tem dois tipos de potência. Então, o SP, que é indicado para perdas auditivas severas, e o Ultra Power, que é indicado para perdas auditivas profundas. Como ele faz parte nessa família de uma plataforma específica, essa plataforma ela tem, né, algoritmos diferentes quando a gente compara com a do Radiant, e também por questão de conectividade, por exemplo, é uma plataforma que os aparelhos auditivos para transmissão direta de áudio, ele é apenas made for iPhone. Então, se o paciente usa um aparelho auditivo potente e faz uso e tem um celular Android, por exemplo, para fazer essa transmissão direta, é necessário, para esses casos, o uso de um acessório, diferente da nossa plataforma mais recente, que é a Extend, que aí sim, para essa questão da conectividade, também agora é made for iPhone e também faz a transmissão direta de áudio para Android, quando os modelos, né, de celulares Android são compatíveis com o protocolo da ASHA, porque diferente da Apple, por exemplo, que tem modelos mais reduzidos, Android, além de a gente ter muitas marcas no mercado, a gente tem muitos modelos. Por exemplo, a Samsung tem um modelo mais básico de celular e tem um modelo top de linha que equipara com outras marcas. Então, isso também é uma das diferenças entre essas duas plataformas. Então, a gente tem uma plataforma que corresponde a uma família e temos outra plataforma que corresponde a uma outra família, que é a do Radiant, que muita gente conhece, que é a nossa plataforma mais atualizada, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma maior e melhor visibilidade com relação aos nossos produtos atuais. Então, como eu disse anteriormente, a gente tem um portfólio completo,
tanto quando a gente fala em questão de tipo e grau de perda auditiva e também com relação a essa questão estética. Então, atualmente, qual que é o nome, né, da família do nosso portfólio? Então, a gente tem os customizados, que é o Radiant em customizados, então nós temos 5 modelos, né, de aparelhos auditivos, então desde o menorzinho, que é esse primeiro aqui, que é aquele que vai totalmente no canal auditivo, até um modelo maior, né, que é o ITE, que é esse que é o da concha completa, né, que é o half shell que a gente chama. Então, o que que acontece? Aí a gente tem também, faz parte do Radiant, só que aí são os modelos receptores no canal e também o Mini BTE. Então, a gente tem modelo recarregável no receptor no canal, que é o Mini Right, e o modelo de pilha convencional, também receptor no canal, e o Mini BTE, que é possível fazer adaptação tanto com o molde convencional quanto com o tubo fino. E, como eu disse anteriormente também, aí a gente tem a família do Trek, que aí são os nossos modelos potentes, né? O SP e o P. Esses modelos, eles não são recarregáveis, então os modelos BTS potentes são a pilha. Então, é a pilha 13, que é com a menor potência, e a maior potência, que é a Ultra Power, é a pilha 675. Então, vocês conseguem visualizar melhor aí que a gente atende, né, os pacientes que precisam de aparelhos mais potentes, umas perdas maiores, ou aquele paciente que não tem uma perda tão grande e também tem a estética muito envolvido. Então, assim, com isso, a gente atende aí a nossa população que precisa de aparelho auditivo para ter uma melhor e uma maior qualidade de vida, tá? E pensando em questão de portfólio, a gente também tem um portfólio de conectividade completo. Então, nós temos o nosso aplicativo, ele é compatível, né, com todos os modelos de aparelho auditivo que tem o Bluetooth. Então, isso não quer dizer, a questão do aplicativo é diferente da transmissão direta de áudio, tá? Então, o aplicativo é para ter outras funções, então é para o paciente ter uma autonomia melhor e maior com relação à mudança de volume, à mudança de programa, para vocês fazerem o atendimento à distância com o paciente, então isso é muito legal, dependendo aí do caso, da distância entre o consultório e a residência do paciente. Ele também tem uma função que eu acho muito legal, que é de localizar o aparelho auditivo. Então, se o paciente perdeu o aparelho e o aparelho auditivo está ligado, ele consegue localizar onde está. Ah, Nayara, mas e se o aparelho auditivo está desligado? Ele consegue, então ele vai deixar a localização da última vez que estava ligado. Então, pelo menos dá um norte aí para o paciente de onde possa estar esses aparelhos auditivos, tá? Na questão, né, se o paciente faz uso do gerador de zumbido, então o paciente também consegue, pelo aplicativo, ter um controle de volume desse gerador de zumbido. Então, assim, o aplicativo, ele é super completo e ele é fácil de mexer, né? Então, assim, até vocês, durante o atendimento, na hora de quiser explicar ao paciente como é que faz uso, também isso acaba facilitando para vocês dois, tá? A gente tem o TVA, que é o nosso acessório da televisão. Então, é legal porque, dependendo aí da casa, da quantidade de pessoas que tem na residência, o paciente consegue ouvir o som da TV certinho no aparelho auditivo, sem precisar incomodar as outras pessoas que estão dentro de casa. O controle remoto, que é o RCA, então que ele tem a função que é de aumentar, diminuir o volume e mudar o programa. Para que serve esse acessório? Principalmente para aquelas pessoas que têm alguma questão com destreza manual e por algum motivo, né, não gostam ou não conseguem mexer no botão de pressão do aparelho auditivo, e também tem alguma questão com o aplicativo, né? Então não tem tanta habilidade assim. Então, ele acaba tendo uma autonomia para pelo menos fazer essa mudança, que é normalmente onde os pacientes mais acabam mexendo no aparelho auditivo nessa questão, principalmente de volume, tá? E a gente tem o Sound Clip A, que é o nosso acessório que ele faz a interface, né, de comunicação entre o aparelho auditivo e o celular, quando o modelo de celular ele não é compatível, né, para fazer essa transmissão direta de áudio. Então, por exemplo, naquele caso que eu dei um exemplinho, então o paciente usa um Trek, que é um aparelho BTE Super Power ou Ultra Power. Ele não tem o iPhone, mas ele gosta de estar sempre ouvindo música, ouvindo áudio no WhatsApp. Então, o que vocês podem indicar? Esse acessório, porque além
dele fazer, né, essa interface entre o aparelho auditivo e o celular, ele também tem a função de microfone remoto. Então, dependendo aí da rotina, dependendo do dia a dia aí do paciente, ele acaba tendo acessório aí com várias funções que traz um melhor conforto durante essa adaptação, tá? Então, assim, a gente tem um portfólio completo tanto de aparelho auditivo quanto de conectividade. E tudo isso, né, a gente consegue mexer e melhorar a qualidade sonora, tanto com relação aos aparelhos, tanto com relação quanto ao uso da conectividade pelo nosso software, que é o Express Fit Pro, né? Então, a programação com o software é através do NoaLink Wireless, quando o aparelho auditivo tem antena do Bluetooth. Lembrando que, quando a gente fala, né, de conectividade, de programação, de antena do Bluetooth, serve principalmente para aqueles aparelhos auditivos que não são tão pequenininhos assim, né, que são os menorzinhos dos customizados, que eles não têm a antena da conectividade. Tem antena, tem o Bluetooth, a programação também é de fácil manuseio aí, tá bom? Então, é só para dar uma breve aí para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre o nosso portfólio, sobre as famílias que estamos trabalhando atualmente, tá? Então, é isso. Gente, eu acredito que foi uma aula muito proveitosa para vocês, né? Como a gente falou, essa aula vai ser gravada, tá? Então, depois a gente vai subir para o canal do YouTube, a gente vai notificar quando a aula for, porque aí para vocês conseguirem, né, dar uma olhada de novo, se perdeu alguma informação e qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Quero agradecer mais uma vez todo mundo que esteve presente aqui com a gente teve uma excelente audiência hoje e beijinhos para todos que mandaram carinhos e dedicatórias aqui para a gente. Muito obrigada. Obrigada, Nayara. Obrigada, Marcela, mais uma vez a gente aqui ajudando todo mundo com conhecimento, né? Compartilhando o nosso conhecimento e divulgando também as facilidades que a gente tem nos produtos Sonic. Então, obrigada a todos pela presença de hoje. Uma ótima semana a todo mundo e até o nosso próximo webinar da Sonic Brasil. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.